Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao Teacher Talking Time, podcast da One Way for Teachers, que é um bate-papo de professor para professor. Nossa conversa de hoje é sobre o uso de recursos tecnológicos em sala de aula. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso perfil no Instagram, @OneWayForTeachers. Dê um like, compartilhe com seus amigos para seguir as nossas novidades. Nós temos aqui hoje a Catarine e a Ju, mais uma vez, sejam bem-vindas. Obrigada. E a nossa conversa de hoje, então, é sobre tecnologia, materiais autênticos em sala de aula. Então, vamos começar falando um pouco sobre a sala de aula de inglês, plugada e desplugada, que são duas expressões bastante comuns aí no meio, na técnica de sala de aula, que a gente usa relacionada ao uso de materiais e tecnologias. Como que a gente pode descrever esses dois cenários? O que seria uma sala de aula plugada e uma sala de aula desplugada, para quem não conhece esses termos? Tá, vamos lá. A plugada é basicamente a sala de aula com vários recursos tecnológicos, vamos usar essa palavra. Então, assim, é a lousa, é a internet, é o acesso fácil a recursos que saem da caixinha da sala de aula, né? Então, resumindo em 2 segundos, é basicamente isso. E a desplugada é o contrário. É uma sala que usa do recurso que você tem ali, naquele momento. Nem sempre é um recurso manual, né? Às vezes pode ser até uma coisa mais visual, como é na plugada, mas ele já é um pouco mais restrito em termos tecnológicos. Já não tem mais o auxílio da internet, por exemplo, que eu acho que hoje em dia é o maior aliado tecnológico da sala plugada. Quando a gente pensa em sala de aula plugada, hoje a gente pensa muito na internet, né? Sim. Nessa coisa Eu acho que seria o primeiro recurso tecnológico, né? Assim, às vezes você não tem uma lousa interativa, ou você não tem, sei lá, outros recursos mais modernos, mas a internet está ali. Exato. Isso, uma conexão, o acesso à internet, né? ele tá ali. E ambos os tipos de sala de aula, seja a plugada ou a desplugada, oferecem as suas vantagens e desvantagens na prática do professor, né? A gente não pode dizer que uma é melhor do que a outra, ou que uma exclui a outra. Por que a gente pode dizer isso? Porque a sala de aula plugada, ela tem essa vantagem de que tá tudo ali. Né? Então, se você está falando de um determinado assunto e você quer mostrar, você pode acessar facilmente. Muito mais rápido. Ela é rápida, ela é conectada com o que está acontecendo naquele momento. Se você quiser, de repente, assistir alguma coisa, até um programa de TV de outro país, enfim, você consegue acessar as coisas em tempo real, inclusive. Né? Então, ela tem essa conectividade com o mundo real que está muito latente numa sala de aula plugada, além do mundo de opções que é a internet. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Depende do professor Exato. fazer as escolhas e monitorar isso, gerenciar, etc. A desplugada, ela não te oferece isso, mas ela também oferece outras possibilidades. Então, você consegue trabalhar com outras habilidades do aluno, né, que não são as mesmas que você... E aí, por isso que você trouxe essa coisa do não ter que escolher. Exato. Não precisa ser ou, pode ser e. Eu posso ter na mesma aula momentos plugados e desplugados, inclusive. E você pode trabalhar uma aula totalmente desplugada numa sala de aula que é construída para ser plugada, por exemplo. E vice-versa. Né? Você Exato. pode, né, assim, numa sala de aula que você começa ali, de repente, com uma aula desplugada, você pode depois trazer um momento plugado, enfim. Inclusive, sobre o mesmo assunto. Então, você já trabalhou um assunto de forma desplugada, e aí, então, vamos fazer agora uma pesquisa, ou vamos assistir um vídeo, ou vamos... Né, e aí, você vai para a parte plugada. Então, elas não são excludentes. Eu acho que isso que é bacana da gente, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente entender a balança entre... Fazer um balanço entre as duas, sabe? Assim, ter uma aula balanceada. Porque, quem ou não, a sala de aula plugada, se a gente satura muito, tudo é muito plugado, tudo é muito o computador, tudo é muito o tablet, todo mundo tá com o tablet na mão. Primeiro, depois de 20 minutos com o tablet na mão, eles já vão abrir outra aba para fazer outra coisa. Com certeza. Porque já foi, né? Então, assim, tem que ter um porquê. Você tá usando os recursos tecnológicos, por quê? Né? Não é for the sake of being technological. Tem que ter um motivo pedagógico por trás daquilo. Então, eu vou usar um vídeo, eu vou usar um jogo, eu vou usar não sei o quê. Mas por quê? Porque eu preciso provar para a coordenação que eu estou usando a tecnologia.
Porque ela tá não aí faz muito disponível na sentido. sala apenas, né? Porque ela tá aí, mas se eles lessem um texto seria mais eficaz. Então eu preciso fazer. Então eu acho que também volta ao outro episódio que a gente gravou sobre as decisões que o professor toma na sala de aula, que é o momento em que a aula vai estar plugada ou não. Né? Obviamente, existem realidades onde a gente não tem essa escolha. A sala de aula não tem recurso e aí a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E aí, para ligar com isso aí, eu vou trazer uma situação que é bastante comum, que é, por exemplo, hoje você tem a grande maioria das pessoas, né, com acesso à internet, né, com acesso ao celular, tal. Tô falando de adolescente, médio que vai para um curso de inglês, que frequenta um curso de inglês, né. Vou dizer então que praticamente todos eles têm essa condição, né. E aí você oferece um recurso plugado de sala de aula que, diante da experiência dos seus alunos com recursos tecnológicos, parece até algo arcaico às vezes. Você propõe uma atividade, alguma coisa, seus alunos estão lá na frente com essa questão da familiaridade, tal. Então você não trouxe nenhuma novidade nesse sentido. E às vezes você fala, teacher, nossa, você está usando isso aí, né? Hoje a gente já está usando outra coisa, né? Então às vezes pode dar um embate nesse sentido de relação com a tecnologia. E às vezes esse embate pode ser muito mais proveitoso se você faz o contrário, né? Se você propõe algo que está fora dessa familiaridade que o aluno tem. Vamos fazer uma coisa diferente hoje. Né? E aí desafia o aluno, né? Desafia a pensar, a talvez construir o seu raciocínio na língua de uma forma completamente diferente que ele não estava habituado. Estou pensando um exemplo clássico aqui que até a Ju falou agora da situação de você desplugar para oferecer outras possibilidades, né? Então o aluno tem que se expressar melhor, construir melhor as suas ideias, tal, para explicar um termo, por exemplo, que ele poderia muito bem no Google botar uma imagem e mostrar para todo mundo. Então, assim, facilitaria isso quando isso pudesse ser algo para ganhar tempo da parte do professor, diminuir teacher talking time, né? Mas para o aluno é um desafio muito interessante. Se eu quero aumentar o student talking time. Exatamente. Né? Então, assim, é o mesmo tipo de situação que eu posso usar, né, para benefício de um e de outro ali dentro da relação da sala de aula. Uma coisa muito interessante dessa relação da sala de aula plugada que eu entendo também eles têm, por exemplo, eu vou falar por mim, meus alunos sabem muito mais de coisas plugadas do que eu, obviamente, né? Mas, de um modo geral, eu sei utilizar a internet para pesquisa melhor do que eles. Sem dúvida. E aí eu posso contribuir. Então eles aí entra a minha expertise Ali, docente, né? Aí entra o nosso estudo. Onde você vai, né? Qual o seu caminho ali dentro da internet para conseguir... Esse nosso viés pesquisador, educador, professor de inglês, ele entra muito aí. Então, se eles sabem, e eu aprendo muito com eles, aí também tem a nossa disponibilidade de aprender. Gosto muito de dar aula para adolescente, porque você aprende as músicas que estão bombando, os famosos, tudo que está ali acontecendo, a gente aprende com eles, porque eles sabem tudo, eles até questões da língua, do momento, como a língua está surgiu um novo termo lá não sei onde. Esses dias eu aprendi com a minha filha que não fala mais flopar, que flopar é coisa de velho. Já está atrasada. Se falar flopar, eu falei em casa alguma coisa e falei, nossa filha, flopei lá, mãe, pelo amor de Deus, não fala isso na frente dos outros. Tipo, você vai fazer eu passar vergonha. Já passou. Foi isso. Assim, e você achou que mal tinha começado, imagina, né? gente, eu tava achando que eu tava super assim, contemporânea usando. Mas a gente pode entrar muito na questão do plugado ensinando a pesquisar, por exemplo. Sim, acho que aí nós temos muito a contribuir. Fontes seguras, confiáveis. Como receber a informação. Né? Como processar, como analisar, desenvolver pensamento crítico. Sim. Porque daí não é o plugado pelo plugado, como você muito bem trouxe, cara. É o plugado com pensamento crítico. Sim. E aí é uma coisa importante. Sim. Até para que eles naveguem bem nesse mundo tão plugado que a gente tem hoje. Para que eles não se percam, né? E que, no meio do caminho. Como tudo, esse mundo extremamente plugado, ele não é nem bom nem ruim. Ele depende de como você o utiliza. Exato. Como você sabe utilizá-lo, né? Adolescente, principalmente, eles colocam lá. Eles nem pesquisam no Google, eles pesquisam no TikTok. Eu descobri isso. Não é mais Google. Também descobri isso recentemente. Eu também. E aí eu lembro que eu propus estou trazendo algumas situações porque eu tô lembrando. Propus uma atividade em que a gente estava trabalhando notícias. Então eles tinham que me trazer uma notícia e eles depois tinham que dar o parecer deles sobre a notícia. E aí eles trouxeram notícia do TikTok. Meu Deus. E eu fiquei olhando, eu falei, mas de onde você tirou isso? E era uma notícia também, sabe assim, não fazia muito sentido, não começava, não terminava. Que era um vídeo, eu transcrevi o vídeo, falei, então peraí, gente, vamos voltar?
Se a gente quer notícia, a gente vai pra... Aí você ensina a pesquisar. Exato. Aí você ensina as fontes confiáveis. Então, acho que a parte plugada tem um pouco disso, né? Sim. E é papel do professor, então, equilibrar o uso dessas tecnologias em prol de atingir esses objetivos, né? Sim. Que a gente falando em aula de inglês, também a gente tem o objetivo linguístico, que é fazer o aluno entrar em contato com a língua no mundo. Né? Onde que tá a língua? Tá em tudo, obviamente, né? Tá no TikTok que ele vê, dos vídeos que ele vê, etc. Mas também tá num portal de notícia, também tá num recurso de pesquisa, também tá de uma maneira que às vezes já se apresenta para o aluno que está aprendendo inglês. Então você tem lá portais de estudo, de exercício, etc. Que não necessariamente está relacionado a um uso puramente acadêmico, chato, etc. Né? Ele está ali e são formas diferentes de você chegar por meio da tecnologia. Então, o professor é um mediador nesse sentido. E com relação à inteligência artificial, o que vocês acham? Assim, especialmente aquela generativa, que hoje você faz uma pergunta no Google e para alguns perfis de usuário, eu acredito, não sei se para todos, mas o retorno que vem, por exemplo, é já uma resposta de IA. Né? Eu percebi isso outro dia, né? Não sei se é algo recente ou se já vem sendo usado há algum tempo, mas assim, você pensando na sala de aula de inglês, como que esse tipo de uso da tecnologia pode impactar o aprendizado do aluno? O que vocês acham? Tanto pro bem quanto pro mal. De novo, depende de como que ele vai usar e de como a gente vai guiá-lo para usar aquilo, né? Escreva um texto de tal coisa. Ele vai lá e ele vai colocar, escreva um texto de tal coisa. Pronto. Ele usou da pior forma possível e ele só copiou e colou e ele nem leu aquele texto. Ou então faz diferente. Então inclui algumas informações e aí a gente vai fazer uma pesquisa e aí a gente vai gerar uma coisa. Sabe assim, eu tô dando um exemplo muito genérico, mas a gente vai montar uma história. Então, a parte dos characters, vocês vão criar a personalidade deles. E aí o IA vai adicionar não sei o quê. Exato. Sabe assim, usar o IA como um a mais, não como ponto de partida. Ou como uma parte do processo, né? Não como substituição do processo todo. Substituição né? do processo, E não a inteligência artificial como fazendo com que ela pense e aprenda ou simule que aprendeu pelo aluno. Exato. Né? Então, porque muitas vezes eu digo isso porque os alunos têm usado muito para entregar tarefa. É assustador. Isso me preocupa honestamente. Sim, e nós sabemos como professores que o texto dali veio de uma inteligência artificial. A gente não precisa nem colocar num detector de inteligência artificial. Detector somos só nós. Lendo, a gente nós já somos sabe. detector de inteligência, né, de fraude ali. Então, isso me preocupa muito porque o aluno ele está ali se enganando da pior maneira possível. Porque, quer dizer, o aprendizado dele que está em jogo. Ele está transferindo, né, uma responsabilidade. Sim. Para algo deixando de aprender. Para algo que já vem pronto e que também é questionável no sentido de onde vem, né? Que compilação é essa, né? E que ele está deixando de aprender, quer dizer, então, né? Então, por exemplo, numa situação dessa, porque daí a gente fala isso e aí, de repente, o professor que está nos acompanhando fala, tá, mas o que eu faço, então? Uma coisa que eu fiz recentemente foi, eu parei de dar writing para casa. Faz tudo em sala de aula. Writing se faz, né? Às vezes, lógico, final do semestre, apertou o tempo, passei para casa, não teve jeito. Mas, no geral, procurei fazer em sala de aula, porque daí eu tô ali junto. Sim. E aí, você volta para aquilo, assim, né, meio old school até, de perguntar pro teacher uma palavra que não sabe, de olhar no dicionário. Não, vou pôr aqui para você, então vou projetar a palavra. Tem muita coisa acontecendo aí. O aluno não tá só na frente do papel escrevendo, né? Então, tem muita coisa que não estaria acontecendo se ele só perguntasse. Se você tem dicionário físico, você pode até disponibilizar alguns físicos, até porque tem gente hoje que não sabe pesquisar num dicionário de papel. Não sabe. Né? Então, e aí a gente está falando, não é só pesquisar no dicionário de papel, mas tem habilidades envolvidas aí, como você falou, mentais. Exato. Processos mentais envolvidos que você tem que saber fazê-los e tudo bem você usar IA para algumas coisas. Como sua aliada, isso, né? Exatamente. Mas ela não pode substituir certos processos mentais. Você. Ela não te substitui. Exatamente. Né? Eu acompanhei o processo de estudo de alguns alunos para a prova. E era engraçado porque eles tinham todos os slides, eles tinham todos os materiais e eles só precisavam ler. Eles jogavam no IA, no chat para perguntar tudo que estava ali, já estava ali. Olha só. Eles precisavam ler e resumir. Em vez de ler e resumir, eles jogavam, me conte sobre tal coisa, plá.
E eles tinham que ler também, né, nesse caso. Não faz menos sentido ainda, faz né? menos sentido. Então eu olhava e eu falava, espera, não é nem a fonte que eles precisam estar pesquisando, porque às vezes ali no slide tem um pesquisador específico, tem um viés específico, e o chat não sabe. Ele não, né? Ele sabe do que você dá para ele. Exato. Então, assim, é um pouco disso, de usar, mas não para substituir o que você está fazendo, né? O que você tem que fazer, né? Às vezes você pode... agora essa próxima pergunta seria exatamente sobre isso, né? Bons exemplos do uso da tecnologia na sala de aula em inglês. Então, às vezes você pode... Eu vou começar com essa primeira sugestão. Você pode refinar as coisas por meio da tecnologia, né? Você pode, por exemplo, pedir para o seu aluno criar alguma coisa e, a partir dali, evoluir em cima daquilo. Então, assim, vou dar um exemplo básico aqui. O aluno construiu lá um pequeno texto de 3 frases, né? E ele joga na internet, lá, com o uso da tecnologia, para que todos os adjetivos que estão no texto sejam substituídos por sinônimos daqueles mesmos adjetivos. Então, assim, você grade the task, né, que a gente fala muito, né? Você reduz o uso daquilo para uma coisa específica com uma finalidade específica, né? E eu acho isso um bom exemplo do uso de tecnologia, né? Você controla o que a tecnologia vai fazer a seu favor, né? Você não criou nada, você conduziu para que aquilo fosse de um patamar a outro. E o aluno acompanhando isso. Entendi. Então, esses adjetivos são sinônimos. Agora, você reescreve e aí você troca o adjetivo, por exemplo. Né? Isso é um exemplo. Eu tenho um outro exemplo que eu fiz recentemente, que é de um preparatório de exame, mas eu pedi para com que elas jogassem o writing delas no chat e pedisse para corrigir de acordo com... Elas deram a instrução. Então, eu preciso que corrija tal coisa, blá, 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 e jogou. E aí elas viram quais foram as mudanças que o chat fez. Então, essa palavra que você usou, ela é B1, mas você precisa que ela seja C1. Essa palavra é C1. Então, assim, aí o texto estava feito. Sim. Mas elas tiveram acesso à expansão do texto delas através do chat. Aí eu acho válido. Legal. Aí eu acho que é uma coisa Bacana. que te faz pensar, tô trabalhando por mim, não para mim. Né? Trabalhando ali comigo, né? Comigo, auxiliando, sim. de fato. Exato. Né? E não fazendo por mim, enfim. Eu acho que, inclusive, esse é o tipo de discussão que se tem que ter com os alunos em sala de aula. A gente precisa falar, porque é algo que surgiu, não é tão não está aí há tanto tempo. E que tem mudado a maneira como as coisas acontecem. Já mudou e continua mudando cada vez mais. E aí a gente precisa conversar sobre isso com eles, até para mostrar, porque às vezes o aluno acha que, não, mas eu tô, né, outsmarting ali o meu teacher, eu tô, né, dando não é pingo d'água, tipo, né, e no final das contas ele está se enganando. Exato. E aí quando ele precisar, né, tanto para um preparatório, escrever um texto, ou para a vida real, para se comunicar com alguém, para passar numa entrevista, escrever qualquer coisa, ele não vai conseguir, porque daí a IA não vai, de repente, estar em todos os momentos ali para ajudar. Então, e eu acho que um super uso da tecnologia, eu sempre bato na tecla da pesquisa. É usar para pesquisar alguma coisa, né, buscar alguma coisa, ponto sei de lá. partida, né? Abrir, às vezes, eu gosto muito de abrir jornal, né? Então pegar qualquer jornal ali, qualquer página, né, de notícias confiável e abrir e mostrar, olha aqui, aí até com turmas muito básicas, você pega uma manchete que eles já conseguem ler, eles falam, nossa, vocês estão vendo que vocês conseguem ler uma manchete de jornal em inglês? Já, olha que bacana. Né? Claro que você já deu uma olhada, você sabe que você vai abrir o jornal lá certo, né? Essa daqui minha turminha consegue entender. Então, são exemplos bacanas até para eles começarem a ganhar essa confiança também, e aí a internet vai funcionando como aliada mesmo, né? Eu acho que é bacana também. Isso aí já linka diretamente com o próximo ponto que eu estava querendo chegar aqui, que seria o uso de materiais autênticos, né? Você pode levar o seu aluno a uma gama de materiais autênticos com o uso de tecnologias que vão muito além do que iria poucos anos atrás, né, hoje. Então, assim, também usar a favor do professor e do aluno e do aprendizado, né, esse caminho, né? Hoje você chega em tempo real a uma notícia narrada ao vivo, né, da TV, sei lá, da África do Sul. Algo que está acontecendo, exato. Vai ter um pronunciamento de alguém, sei lá, ou um show de alguém, você consegue E aí a gente tem as duas coisas convergendo agora, porque a nossa conversa de hoje é sobre o uso de tecnologia e materiais autênticos. Então agora a gente chegou no ponto em que essas duas coisas são uma só, né? Com a tecnologia, você tem acesso a materiais autênticos de uma variedade riquíssima, né? E ao mesmo tempo, um material autêntico pode ser um bilhete de metrô, né? Que é um objeto,
né, que você trouxe de uma viagem sua, recente, e que você apresenta com uso pedagógico na sala. Olha que coisa mais curiosa, né? Ao mesmo tempo que você pode ouvir o pronunciamento do primeiro-ministro britânico ao vivo, né, você pode usar um bilhete de metrô na sala de aula, guardadas as proporções, mas como uma ferramenta da mesma natureza, como um material autêntico, né? Um totalmente desplugado e o outro state of the art, no sentido de modernidade, de sala de aula, né? Então, assim, qual o papel desses materiais autênticos no ensino de inglês para vocês? É apenas mostrar o inglês no mundo? Como que a língua está funcionando na vida real? Não só, né? Não Só isso. Eu tô tentando lembrar, tava pensando aqui de quando eu comecei a estudar e eu não tinha acesso a materiais autênticos assim. Né? A gente tinha o livro. Tinha às vezes um menuzinho de restaurante que vinha de alguém que viajou, né? Eram mais livros mesmo, né? Livros. Porque a gente não tinha acesso à tecnologia. Um jornal, talvez, impresso, né? Pouca coisa, pouca né? coisa. Revista, quando a gente começa a estudar para preparatório, você tinha as Newsweek lá. Revistas por assinatura, né? Que tinha. Por assinatura. Até filme. Era grande maioria dublado. Exato. A gente não tinha, né? Os streamings, né? E aí eu lembro do primeiro filme que eu assisti totalmente em inglês. E só depois que eu terminei o filme que eu percebi que ele não tinha legenda e nem era dublado. E aí foi ali que eu entendi, que eu aprendi, que eu sabia inglês. Foi o turning point. E mas assim, eu já... Você lembra qual foi o filme? Não lembro, acredita? Eu não lembro qual foi o Mas filme. foi na sala de aula? Não, tá. foi... Eu viajei com minha mãe e não tinha o que fazer. Não tinha outra opção. Eu liguei, assisti, terminei. E eu pensei, nossa, eu entendi tudo. E eu falei pra minha mãe, eu entendi tudo. E minha mãe, parabéns. Que minha legal. mãe pensando, né? O que ela tá falando? Esse aí foi um material autêntico que não foi apresentado a Não você foi com em sala finalidade de aula. pedagógica, não foi em sala de aula. Mas eu acho que é esse o ponto que hoje a gente pode fazer com o aluno. A gente pode associar isso e ele vai olhar e vai falar, nossa, eu entendi um episódio daquela série que ela passou na sala e eu não precisei de legenda como eu uso em casa. Porque às vezes eles usam até por insegurança. Sim. Né? Então, assim, os materiais autênticos hoje que a gente consegue ter acesso hoje em dia, muito mais fácil, até materiais que não são tecnológicos, né? Porque a gente sempre conhece alguém que viajou, alguém que fez alguma coisa, a gente tem esse acesso mais fácil. E os menus, por exemplo, estão até online disponíveis. Exato. Imprime, né? A gente tem mais facilidade. E aí o aluno vai olhar aquilo e ele vai entender. Às vezes eu acho que vai dar de olhar e falar, nossa, isso aqui realmente usam. Isso. E eu tô entendendo. Não é uma Faz mais situação sentido, criada. né? Um outro ponto importante também, eu acho, nesse sentido do uso dos materiais autênticos, é mostrar que o aluno pode acessar esses materiais independente do nível em que ele está, de Exato. aprendizado da que língua. Depende de como você organiza essa atividade. Depende né? da task. Então, assim, tem um conceito muito, muito comum no ensino que diz grade the task, not the material. Então, assim, você não vai ajustar o material ao aluno, mas sim a tarefa que ele vai ter. Né? Eu posso pegar um texto elaborado de um jornal, né, online, por exemplo, e pedir para o meu aluno iniciante circular todos os artigos indefinidos, a e an, por exemplo, para poder ver a palavra que vem na sequência. Por que usou an, por que usou a? Acabou. Ele conseguir fazer isso é atingir o objetivo com aquela atividade, com aquele material autêntico, que pode ser o primeiro contato dele com material autêntico no segundo dia de um curso de inglês que ele acabou de começar. Sim. Pô, eu já li um texto Isso, autêntico do The Guardian, sei lá o quê, né? Caramba, o que você entendeu do texto? Bom, aí é outra questão, né? Mas assim, o objetivo de aprendizagem era claro e ele chegou àquele objetivo. Eu ia falar isso, às vezes eles se deparam e eles falam, mas eu não vou entender nada. Calma, o que eu pedi pra você fazer? Eu pedi pra você identificar o artigo. Você identificou o artigo? Então você entendeu? Exato. Eu não pedi pra você entender tudo e me falar o que tá falando. E muitas vezes também, porque os textos, geralmente, o nome do texto, o título do texto diz muito, ou tem uma outra palavra-chave. Então, quando o aluno identifica essas palavras, com a mediação do professor, logicamente, ele consegue entender do que se trata. Geralmente tem uma imagem para ajudar. Isso que eu ia falar. O material autêntico tem muitos recursos nele mesmo, né? Isso. E aí, você conduzindo essa mediação por meio da intencionalidade, planejamento, tudo que a gente vem conversando, ela faz com que o aluno, além de fazer o que foi pedido, ele consiga, sim, ter uma ideia geral, digamos assim, do que trata aquele texto. Por exemplo, quando a gente também faz alguma atividade de seriado, que você estava falando, eu fiquei pensando nisso.
um aluno que acabou de começar, ele não vai conseguir entender tudo de um seriado. É diferente de um estudante que está se preparando para um exame. Mas a gente pode pedir, vocês vão assistir, eu quero que vocês, do que eles estiverem falando, tirem para mim aí 3 adjetivos, depende do que você está trabalhando, ou 3 tipos de transporte, se for, ou 3 atividades que a pessoa falou que ela faz na rotina. Às vezes não precisa nem ser de listening, pode ser de observação. O que eles estão usando, o que eles estão vestindo. Então, e aí a gente tem um ponto interessante, assim, especialmente para o professor iniciante que pode não estar atento a isso, mas assim, essa purpose, né, que tem que chegar para o aluno antes do contato com o material autêntico em si. Né? O aluno tem que saber por que aquilo está chegando na mão dele. Então, muitas vezes o professor fica meio frustrado, porque ele mostra o trecho do sitcom, e aí o aluno assistiu, tem 3 minutos de duração, aí ele faz as perguntas para o aluno. Ele fala, e aí, sim, né? O que aconteceu, tal? Ai, não teacher, sei. Não prestei atenção. eu não prestei atenção, mas é lógico, né? Então, como que chegou isso? Foi colocado ao contrário. O aluno não sabia por que ele estava recebendo aquele material, né? Então, primeiro, ele tem que saber por quê. Segundo, ele entra em contato com o material. E aí sim, ele já vai com esse foco. Explicar o que é para fazer. O professor precisa explicar para o aluno o que é para fazer. E a gente volta lá de não usar a tecnologia só para usar. Exato. Né? Tem um porquê. E aí tem uma outra facilidade que acabou de me ocorrer, na verdade. Hoje você consegue... isso é incrível, né? Você consegue ir lá no Google e digitar assim que você quer um seriado que aparece uma frase com um condicional, third conditional. Ele vai te mostrar um trecho e você vai usar aquele. Imagina isso aí anos atrás, como era difícil você conseguir. Você tinha que assistir um filme inteiro. Você consegue hoje no YouTube, por exemplo, pegar compilações do YouTube. Ele te mostra assim, você fala assim, sei lá, third conditional. Né? Ele traz compilações de séries, vários trechos onde aparece, de séries onde a third conditional... Em diferentes séries, em diferentes situações. Imagina fazer isso 10 anos atrás. Imagina, você tinha que assistir 50 aula, mil séries. E você tinha que extrair ali o que serviria para sua aula. Muito bacana, muito bacana. Então aí a gente tem as duas coisas de novo, né? A tecnologia e o material autêntico indissociáveis nesse sentido. Né? Muito legal. Ao utilizar materiais autênticos, por outro lado, o professor pode encontrar alguns desafios, né, na preparação daquele material para que ele chegue de uma forma ao aluno. Né? Quais seriam os principais desafios que vocês acham que podem travar o professor e inibi-lo de usar um material autêntico? Eu acho que, principalmente quando a gente está começando, essa coisa de achar que o material vai ser muito difícil. A gente mesmo nivela um pouco por baixo ali. A gente fala, puxa, mas... Né, que nem, pegar um texto, mas eu vou dar esse texto super difícil para eles circularem o A ou N ali, o A ou N, mas nossa, é muito difícil para minha turma. Então eles não o próprio professor, eles vão ficar desesperados, né? Então o próprio professor já tem essa barreira de falar, eu acho que vai ser muito difícil. Né? Então acho que esse é um desafio. Aí tem que ver se ele não está acreditando no material, nos alunos, né, ou nele mesmo. Isso, geralmente é o nele mesmo. Assim, muito frequentemente a gente... Porque a gente fica com aquilo... Eu falo porque eu já passei por isso. Quando comecei a usar materiais autênticos, em algum momento eu me deparei com isso. Falei, nossa, mas como que eu vou trabalhar isso com eles? Percebe? Como que eu vou trabalhar isso com eles? Não é como que eles vão conseguir entender. E quando você pega material de coursebook, por exemplo, que foi desenhado, então ele já está mastigado e ele já tem o foco, né, adaptado, então é muito mais fácil, tranquilo. Até a task está ali pronta, né? Tá tudo pronto. Então, eu acho que esse é um desafio e o desafio mesmo também do aluno é aceitar esse material e falar, nossa, eu consigo, né? Porque às vezes o aluno também tem uma certa resistência. Nossa, teacher, mas você vai passar isso, eu não vou entender, eu não vou conseguir. Exato. Ou ele vê um texto, se for um texto um pouco longo, nossa, mas é muita coisa para ler, é muito grande, é muito... Ou às vezes, se o material autêntico vier em uma plataforma digital, o aluno também pode se perder, né, no meio. Tem muita coisa acontecendo no meio digital ao mesmo tempo. Se a notícia está dentro de um portal de notícia, em 10 segundos o aluno já está em outra notícia, ou ele clicou numa palavra-chave que estava na notícia e abriu outra notícia. Então, assim, existe também esse controle que acontece, é comum. A gente se perde lendo as coisas na internet e não se perde assim no sentido não sei onde eu estou, mas vai clicando e vai navegando. Então, às vezes, você acha que o seu aluno está com você, quando ele já está em outra. Já foi. Né? Então tem essa questão também. Né? Mais algum desafio que talvez iniba o professor de usar os materiais autênticos? Porque a facilidade de acesso está aí. Né? A relação com o meio digital por parte dos alunos, super tranquilo. Né? Eu ia adicionar o que a Ju falou, porque eu concordo que isso eu acho que é o maior desafio.
né, achar que eles não vão entender e achar que a gente não sabe como fazer aquilo. E aí vem uma dica, na verdade, não era um desafio, eu acho que a gente pode começar. Os alunos não têm esse costume de ter acesso ao material autêntico. Hoje em dia, alguns assistem série, vídeo, tudo. Muitos dublado, então, né? Mas assim, eu acho que em sala de aula a gente pode começar com microdoses, sabe? Então, eu não vou começar já com um texto grande para eles assustarem. Então, hoje eu vou trazer só a headline. Sim, Aí, depois de um mês, eu trago 3 minutos de vídeo. E aí, eles vão entendendo que eles estão tendo acesso àquilo. Porque eu acho que a gente vai dando uma suavizada no processo. Sim, eles vão começando a ter contato aos poucos, né? Uma outra coisa que se une a essa dica aí seria você encorajar o aluno a participar também, identificando fora da sala de aula onde estão esses materiais na vida dele. Exato. Né? Ele pode trazer uma embalagem de algum produto que tem lá, sei lá, Nutrition Facts, aquela parte das calorias de um biscoito importado que ele comeu, né? Ou sei lá, algum manual de instrução. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Em casa a gente tem então, muita assim, coisa. o aluno ele está em contato com esses materiais autênticos fora da sala de aula e às vezes ele nem sabe, né? Quando chega para ele na sala de aula, ele pode sentir essa diferença. Nossa, né? Ou ele pode sentir essa proximidade. E aí a gente tem que tratar isso como uma vantagem. Né? Opa, olha, eu vi isso aqui, teacher, eu tenho... né? Eles costumam gostar, na verdade, né? Eles costumam... Talvez em alguns momentos no início dá aquele certo baque, desconforto. Susto, mas depois que eles entendem e que eles percebem também que o professor tá ali para ajudar e para mediar esse processo, que ele não vai ter que fazer tudo sozinho, entender tudo sozinho, etc. Eles costumam gostar porque daí é o que você falou no começo, eles começam a ver sentido no que eles estão. Poxa, então isso aqui que eu estou estudando, que eu estou vendo na aula é do mundo real. Exato. Eu não estou estudando o inglês do livro. Tudo precisa ter um porquê. E quando você pensa em material autêntico que não é necessariamente verbal, né? Tô falando, vou dar um exemplo qualquer, aqui você tem, sei lá, uma placa de trânsito que não tem nada escrito, mas assim, é autêntica no sentido do mundo, né? Mas aí a língua vai ao encontro, ele tá aprendendo lá uma estrutura gramatical que ele vai usar para descrever aquilo. Então, assim, na cabeça do aluno, às vezes sem perceber, e se ele não percebe automaticamente, é até bom isso, as coisas vão se ligando, né? Vão ficando naturais. Ele vai aplicando aquilo baseado no que ele recebe e entrando em contato com o que realmente existe da língua presente no mundo. Uma outra forma também bacana dele trazer essa coisa do material autêntico para a vida dele é ele mudar o celular dele para tudo em inglês, né, gente? Que eles usam o celular o tempo Boa todo. Dica, né? Isso daí. E eles sabem navegar muito bem no próprio celular, então... Sabe o que é em português, né? Sabe, então e o celular tem ícones também que facilitam, tem a linguagem ali, né, não verbal. Até ali. porque eu acho que hoje em dia a gente nem lê muito, a gente clica por intuição Sim. nos lugares da tela, etc. A gente já sabe onde está tudo, E né? pelo ícone ali, né? O ícone ajuda muito, então eu acho que também é uma coisa boa. bacana para o aluno fazer, ele mudar o celular dele para a língua, né, do celular mesmo para inglês. Exato. Então, assim, nós concordamos aqui que o uso de materiais autênticos não traz nenhuma desvantagem, né? A questão não é uma desvantagem, mas assim, pode vir a ser um problema quando mal trabalhado, né? Quando não trabalhado com o objetivo específico de aprendizagem ou quando ele não está ajustado à capacidade do aluno naquele momento. Né? Eu acho que para o professor também, que principalmente o que está começando, enfim, para ele se acalmar um pouco também. Você vai usar, vai dar certo, vai dar errado, não vai ser tão bom. Sim. Tá tudo certo. Né? Continua, acredita ali no teu processo, porque das primeiras vezes que a gente faz realmente, nem sempre é aquilo que a gente planejou, por mais que a gente tenha planejado, que a gente tenha se preparado, que a gente tenha pesquisado, muitas vezes na hora ali de aplicar não vai ser perfeito como você pensou. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo, tá tudo certo. Sim. Pelo menos a gente falou do aluno ousar na escrita no outro episódio, o professor também ousar um pouco nesse planejamento, nessa preparação da aula, nessa aplicação da aula. Então, e aí ele vai ali durante a aula entendendo, nossa, ele mesmo depois que terminar a aula, ele vai falar, nossa, aqui eu podia ter feito assim, a gente vai tendo esses insights e também. Estar preparado também para o retorno do aluno, porque às vezes você planejou uma atividade usando material autêntico com foco X, linguístico, etc., adequado ao nível do aluno, foi um bom planejamento, legal, funcionou, mas o aluno identificou um elemento ali que passou desapercebido por você, professor. Então ele te perguntou uma coisa que, puxa, tem uma estrutura ali que me chama atenção mesmo, que parece errado. Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, parecia alguma coisa errada e o aluno te perguntou, teacher, isso aqui não está errado?
e aí bloqueei, né? Putz, realmente não chamou atenção a isso e tal. Então eu acho que talvez isso aí inicialmente pode ser um desafio. O professor não estar preparado para, peraí, mas e se o meu aluno devagar aqui, encontrar coisas que... Então tem que explorar bem o material e talvez limitar, como a Catarine falou. Limita então, né? Você não precisa usar a notícia toda. Você usa um pedacinho da notícia e depois teu aluno continua. Aí em casa ele procura a notícia, se ele vai procurar em português ou em inglês, não importa, para entender o que aconteceu depois. Então é transformar essas barreiras, né, prever essas questões com um bom planejamento, com um bom desenho, né, vai tornar o uso do material autêntico super eficaz. E não se também quando as coisas não saem exatamente como você planejou. E, por exemplo, nessa situação do aluno... Porque é isso, o material autêntico ele dá muito mais margem para você expandir ali. Para você fluir, fruir, fazer tudo. Então, né... De repente coleta essas questões e fala, gente, vou coletar, anotem aí o que vocês tiverem de dúvida, de o que está ali incomodando, etc. Anota para mim que eu vou, então, na próxima aula a gente continua trabalhando com isso. Ou vamos para a internet, então, fazer uma breve pesquisa. Ou você distribui as dúvidas, entendeu? Eu passo minha dúvida para cá e... Entende? A gente quer dizer, tem estratégias, tem muitas possibilidades. E o professor não precisa também... É isso, achar que, poxa, porque não saiu exatamente como eu planejei, não vou mais usar. Não, ao contrário. Né? Não deu errado. Continua, né? Não precisa ser imediatamente na próxima aula, mas... Calma, respira, prepara uma próxima aula no outro momento e é processo, né? Às vezes gera esse ruído que acaba sendo recebido pelo professor como negativo, mas não é. Não é. Porque é uma série de processos, né? De aprendizado. E as inquietações fazem parte. Fazem parte, sem dúvida. Né? Essa inquietação faz parte do processo de aprendizado. O aprendizado ele não é uma coisa linear, bonitinha. E o aluno fazer boas perguntas é super bem-vindo. E discordar, e ter dúvida. E a gente também fala, nossa, é verdade, eu não tinha observado essa construção, porque o aluno às vezes falou, nossa, mas isso aqui parece isso, ou me lembrou daquilo. A gente não aprendeu que era assim, e aqui apareceu de outra forma. Né? Isso acontece muito. No filme, por exemplo, é muito comum eles usarem a língua de um jeito muito mais informal, então você escuta lá, dependendo do filme, um she work. E você fala, mas não é she works, teacher? A gente teacher, e aí, vamos botar para discussão, vamos porque, né? A gente também não usa o português de modo muito mais solto. Sem dúvida. Né? Então, assim, falando bastante de material autêntico, a gente não pode deixar de mencionar a validade e a importância dos materiais que são desenhados para o aprendizado de inglês. Porque senão a gente vai, com a nossa conversa indo aqui, defendendo tanto, a gente vai achar, o professor pode pensar que, então o curso, né, o coursebook, ele não tem muita validade, porque o que eu preciso mesmo é colocar o meu aluno em contato com o material real. Não foi da o que vida dissemos, real. Não foi isso que dissemos. Defendemos o uso do material autêntico porque ele tem a sua validade e a sua importância. Mas o material desenhado, né, que a gente chama de graded, desenhado especificamente para o aprendizado do aluno em um nível específico, tem a sua importância, tem a sua validade e é fundamental para o percurso de aprendizagem desse aluno. Né? É por ali que o aluno vai ingressar no contato, no desenvolvimento, na captação de conceitos, etc., para depois ele poder transitar para fora disso. Né? Acho que essa coisa do não... Uma coisa não exclui a outra. Exatamente. Acho que é isso que a gente tem são que... complementares, né? No mesmo jeito que a sala de aula plugada não exclui a desplugada, o uso de materiais autênticos não exclui o material que é graded material ali. Então, elas se complementam e tudo tem que estar a favor da aprendizagem. Exato. É isso. Né? E aí a gente estava conversando um pouquinho antes, nos bastidores aqui, você estava falando sobre os readers, sobre os graded readers, que seriam as leituras graduadas, que eram muito populares alguns anos atrás no ensino de inglês, né? Nós adotávamos as leituras de acordo com o nível do aluno, então a gente tinha literatura clássica, adaptada, etc. Isso tem um valor inestimável para colocar o aluno em contato com esse universo, por exemplo, da literatura, sem necessariamente ter que colocá-lo numa situação onde ele não conseguiria absorver por conta das limitações de língua e etc. Né? Então a gente tem ali um material que é e não é autêntico. Né? Ele é autêntico no sentido do conteúdo, da história em si, mas ele está ajustado para o que o aluno consegue fazer naquele momento. Né? O que vocês podem falar um pouco sobre isso, assim, para quem não conhece, para quem não está planejando usar isso, começar a pensar, considerar essa situação? A gente falou sobre isso, suspeita. né? Eu acho que tem que usar. Por isso que eu tô dizendo, o que vocês acham? Eu acho que tem que usar. Inclusive, hoje em dia tem muita coisa disponível gratuitamente na internet, os PDFs aí.
É só o professor fazer umas pesquisas, ele vai encontrar, eu sou super a favor. Acho que tem que usar. É exatamente isso que você falou. O aluno vai ter acesso à literatura, ele vai ter acesso à cultura que aquilo tem dentro, né? Não vai ler o original, o clássico de 300 mil páginas de cara, mas ele vai se interessar pela história, ele vai entender o contexto social, o contexto cultural. É aquilo que a gente falou de pensamento crítico, que a gente, como professores de língua inglesa, a gente não está ensinando só a língua. A gente está ensinando muito além disso. E o livro traz isso. Né? O livro traz esse background cultural que a gente tanto fala, né? Então, por que não parece que não tem nada a ver, mas tem, eu prometo. Esses dias perguntaram se na escola ensina inglês americano ou britânico. Por que tem tanta essa preocupação? Sabe, o inglês pode ser... O inglês Inclusive, já passamos dessa fase, né, de discussão. Hoje já não se fala mais assim, né? Se fala inglês em quantos lugares? Não é só nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, assim, trazer o aluno para esse universo. É o inglês sul-americano. Vamos desencapsular esse inglês, decolonizar esse inglês. Mostrar para ele que lá na África existem vários países que falam inglês e que tem literatura e que mostram cultura. E que, então, eu acho que esses livros são interessantes por isso. Mostram uma época, mostram todo um background sociocultural, né? E humano, né, cara? E humano, exatamente. O Antônio Cândido, ele fala que a literatura humaniza o homem. E eu acho que é por isso, né? Porque a literatura trata das grandes temáticas humanas. E elas perpassam todas as culturas, faz pensar, que é uma coisa que a gente quer muito desenvolver no nosso aluno. Então eu acho que uma coisa que eu acho que é importante o professor ter em mente, pelo amor de Deus, não usar o livro para prova, né, gente? Sim. Isso daí porque aí acabou, né? Você derruba, né? Todo serviço pra gente, aí acabou. Você derruba toda a relação então, que você está querendo construir com a leitura, e né? dia 30 de março a gente vai fazer a prova. Gente, acabou, né? Eu não quero mais ler, ninguém mais quer ler. Eu leio o resumo e faço a prova. Faço a prova daquele jeito, com aquela má vontade, com aquelas perguntinhas padrão ali, aquela coisa. Então, não, é ler pra discutir, para fazer uma atividade bacana, para conversar sobre, para desenvolver até um clube do livro, para fazer depois uma aula diferente, né, um café literário, sei lá, é para isso. E mostrar para o aluno também que esse contato dele com essa literatura, com essa temática, etc., não é algo que precisa esperar muito tempo. Isso. Teacher, você acha que eu vou conseguir ler esse livro agora? Vai, porque ele está adaptado. Né? Ele tem um repertório linguístico que você consegue absorver agora. Inclusive, daqui a um tempo você pode ler de novo, se ele tiver sido reescrito, num nível acima. Isso. Até que num terceiro momento, se você gostou, você vai ler ele de novo no original. Exato. Pô, mas eu não vou entender todas as palavras. Provavelmente não mesmo, porque dependendo Mas né? a gente não entende Mas todas a as gente palavras não nem quando lê em português, exatamente, né? Eu terminei de ler Guimarães Rosa agora, me senti analfabeta praticamente. Exatamente. Então mostrar para o aluno certo. que ele não precisa, ao ter contato com material autêntico, entender tudo o tempo todo, porque isso não acontece nem na língua mãe dele. Não. Né? Exatamente. Para fechar, então, amarrar a nossa conversa aqui, nós falamos hoje de materiais autênticos e uso de tecnologias em sala de aula. Então, a pergunta que não quer calar é: a tecnologia pode vir a substituir o professor na sala de aula de inglês? Espero que não. De jeito nenhum. Não. Nem na sala de aula de inglês, espero que nem nenhuma sala de aula. Não. Isso já está se mostrando, né? Dessa forma. Já está se mostrando que não, é isso que eu quero dizer. Mas eu vi, eu não sei, acho que é no Japão, professor robô já. Vocês já viram isso? Não vi. Eu vi. Professor tem uma coisa lá que tem... Ainda bem que eu não vi, porque eu acho um pouco assustadora a ideia. Eu também acho, muito assustadora. Mas eu acho que não substitui. Eu acho que eles podem estar usando como um recurso, etc. Ou para algum tipo de assistência específica. No final, a gente sempre go back to basics. Sim. Sabe? É uma coisa humana, né? De humano para humano. A criança, ela quer tocar na professora, isso. Ela quer... não tem como. O robô tem conhecimento infinito. Beleza, mas ele não tem... Mas ele não tem humanidade. Acabou. Não tem o que estar falando. A única coisa que falta nele é uma coisa que ele não vai conseguir nunca. É só tudo, né? Então eu acho que... E dar aula é isso, né? A gente é referência de ser humano, a gente não é referência só de conhecimento. Exatamente. Né? E aí, falando também agora, só para amarrar com relação à sala de aula plugada ou desplugada, eu andei olhando recentemente, foram feitas algumas pesquisas na Escandinávia e alguns países estão desdigitalizando os seus materiais didáticos. Né? Então, assim, a sala de aula está ficando menos plugada nesses países que estão
muito à frente da gente Sim. nesse sentido educacional e de pesquisa, né? Então, assim, eles estão mostrando que as coisas têm o seu valor, sim, mas que a gente não pode substituir tudo. Né? Exatamente. Vamos substituir, então, um livro por um livro digital, né? O professor por uma máquina de repertório, abre aspas, infinito, fecha aspas. Então, a gente tem que sempre encontrar o equilíbrio, né? Exato, nessas acho que é a questões todas. palavra-chave, né? Cuidado, equilíbrio. É isso aí. E lembrar que a sala de aula é um lugar das interações humanas, né? Exato. Não tem como a gente fugir disso. A docência é uma ciência muito humana. E no aprendizado de uma língua estrangeira, você aprende para quê? Exato. Você vai falar com outra pessoa. Né? Exatamente. Você vai Exatamente. sempre interagir com Então- outra pessoa. Então agradeço mais uma vez a presença da Kat, da Ju, obrigado, foi uma ótima conversa. Mais uma vez a gente poderia ter se alongado aqui em muitos detalhes, em muitas nuances de aplicação de tecnologia e material em sala de aula. E eu agradeço você que nos acompanhou até aqui. Peço que você deixe aí nos comentários a sua experiência, se você quer compartilhar alguma sugestão que você tenha para os próximos assuntos, para os próximos bate-papos, né? Se inscreva no nosso canal e no nosso perfil no Instagram, @OneWayForTeachers. Deixe o seu like lá e compartilhe com quem você gosta. Até a próxima!